gente, e aí, animados para esse dia maravilhoso, de muito trabalho, mas de muita bênção que vem de Deus? É isso aí. Tem um texto que diz assim, Lucas 8, verso 1 a 3. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e seus discípulos. Essa história hoje que nós vamos aqui relatar, as considerações em relação a esse texto, foram encaminhadas pela Arsten Bakken. E ela fica aqui pensando se a gente já parou para imaginar essas mulheres nesse contexto, o que elas faziam de verdade, qual era o trabalho delas. O próprio fato de um grupo de mulheres estar viajando com esses homens, algo que poderia ser um tanto estranho para aquela época, já era uma coisa incrível. Mas não há nenhuma menção, alguma coisa de escandalosa, nada. E por causa da cultura da época, a gente pode ficar imaginando como era difícil para as mulheres que seguiam e ouviam Jesus ir até ele ou aos discípulos com suas perguntas. Mas essas mulheres aqui, Maria, Joana, Susana e outras que ainda estavam por lá, eram mulheres que se tornavam mulheres acessíveis às outras. E então estas outras se aproximavam delas e perguntavam, e assim poderiam encontrar o que elas necessitavam, às vezes de ajuda, um conselho e tudo mais. Já que essas mulheres, né, que andavam com Jesus, a gente pode imaginar que elas ouviam frequentemente tudo aquilo que o Senhor falava e elas então poderiam responder as perguntas dessas outras. Elas não podiam pregar nas sinagogas, mas pregavam na sinagoga aberta. E à medida que elas iam se familiarizando com Jesus e os discípulos, talvez elas se tornassem mais ousadas, né? E elas começavam a fazer as suas próprias perguntas teológicas. Quantas histórias elas devem ter sido capazes de contar. Elas tinham visto os leprosos sendo curados, demônios sendo expulsos, mestres da lei e fariseus sendo repreendidos. Elas viram os pães e peixes sendo multiplicados. Mesmo que nem sempre elas estivessem com o grupo, elas ouviam sobre todos os eventos. Não é de ficar surpresa, e não deveríamos ficar surpresas, por exemplo, se essas mulheres levavam muitas pessoas até Jesus para receber cura e salvação. Aqueles 12 homens não recebiam salário enquanto estavam caminhando com Jesus de um lado para o outro no país. Então, como que eles conseguiam dinheiro para comprar alimentos, talvez novos calçados e talvez até pagar alguma hospedagem ocasional? Como? Aquelas mulheres. Elas estavam ali financiando esse ministério com seus próprios recursos. E não é de admirar que essas mesmas mulheres estivessem lá na cruz. E sabemos que pelo menos Maria viu onde ele tinha sido sepultado naquela sexta-feira à tarde. E novamente foram aquelas mulheres as primeiras a saber que Jesus havia ressuscitado. Que benditas mulheres, hein? Mulheres como você e eu, se assim a gente pode se referir. Mulheres que, como você, o homem que me assiste, também ama a Deus e sabe que pode fazer muito mais do que tem feito em favor dos outros, se tão somente nós caminharmos diariamente com esse querido Deus. Esse é o meu desejo, que você inicie o seu dia com Deus, que você permaneça com Ele, termine com Ele esse dia e que você seja um instrumento nas mãos dEle, assim como foram aquelas mulheres e aqueles discípulos. Um ótimo dia, até amanhã.